Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui no Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida, aqui em Brasília, conversando com o líder do Solidariedade na Câmara dos Deputados, o deputado Augusto Coutinho. Ele é experiente, está no 3º mandato parlamentar, foi vereador, deputado estadual, secretário e tem uma vivência muito boa na política. Nós falamos aí nos blocos anteriores sobre a relação do presidente Jair Bolsonaro e o Congresso Nacional, sobre a indicação política e sobre projetos em votação. Hoje, a Câmara dos Deputados instalou a Comissão de Constituição e Justiça, elegeu o presidente e deve começar a discutir a reforma da Previdência. Agora, deputado, a Câmara dos Deputados do Senado Federal, eles não podem se transformar numa fábrica de leis votando todo dia. O papel é político, né? E parece que as coisas não estão se encaixando, não estão conversando, vamos dizer assim, política, Câmara e governo. Qual é o final dessa história? Eu acho que, inicialmente, a Câmara dos Deputados, ela vive já de muitos anos uma questão muito de viver sob compressão, ou seja, a gente vive não votando os projetos legislativos, e sim votando as medidas provisórias que os presidentes mandam. Isso aí que vem desde Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, o que seja, ou seja, empurra a medida provisória à Câmara dos Deputados, a gente está o tempo todo votando isso. Os próprios deputados se acostumaram a incluir nas medidas provisórias. Aí que se diz, vamos legislar, o que em vez de votar uma lei, começa o que se chama o jabuti em cima do poste. Então, isso está tudo errado. Primeiro, medida provisória tem que ser uma coisa episódica, e muito episódica. Né? Segundo, a gente tem de votar as questões legislativas, que tem muitas coisas importantes. Por exemplo, o presidente Rodrigo Maia, na segunda-feira, nós fizemos uma reunião com todos os líderes de todos os partidos, em que a gente levantou, e cada líder levou para ele, questões legislativas, e a gente tirou a pauta de costumes fora disso, umas questões legislativas, e a gente começou a avaliar o que poderia ser votado. Então, isso foi uma coisa muito positiva. A gente traçou já 4 prioridades essa semana. Por exemplo, a lei das licitações, que foi, inclusive, uma defesa nossa, que eu presidi a comissão. Eu acho que o Brasil precisa ter uma nova legislação de licitações. A lei do lobby, que é uma lei que eu acho que tem mais de 20 anos aqui. Inclusive, teve um projeto apresentado pelo ex-presidente Marco Maciel, pernambucano, meu padrinho. Aí tinha a lei do turismo, a nova lei do turismo, e a quarta já lhe digo que está me fugindo aqui. Mas nesse... Fala um pouco da lei de licitação, vai facilitar aí? Muito. Mas não significa relaxar, não? Não, de forma alguma, não tem por que relaxar. A gente tem a 8666, que é uma legislação que dista de 37 anos atrás. O mundo era outro. Você não tinha hoje as facilidades que tem de internet e tudo mais. Pregão eletrônico. Pregão eletrônico. Então, você tem mecanismos hoje que facilitam muito mais. Essa lei tem uma coisa que foi relatada pelo deputado João Arruda. Eu presidi a comissão, mas foi assim, de uma forma muito criteriosa. A gente ouviu todas os ramos envolvidos, os segmentos da sociedade, porque suscita muitos interesses. E tem uma novidade, que é uma coisa nova, que é a questão de você assegurar ou trazer as seguradoras para junto dos projetos maiores, ou seja, e daí, se a obra não for terminada pela empresa, a seguradora ou restitui os pagamentos que foram feitos pelo poder público ou assume e termina a obra. Acaba com aquela história das obras inacabadas, que as empresas dizem que não podem fazer, vai ficando ali, vai criando mato, o dinheiro público vai fora. Eu não posso dizer que acaba, porque... Mas pelo menos diminui um pouco, né, diminui essa pelo menos é o que
angústia, né, Denise? das Então, obras que inacabadas. muitas vezes a gente via uma emissora de televisão que apresentava e todo mundo botava o celular, o Brasil que eu quero é que essa obra não esteja essa obra, acabada. Aí pensava que era o prefeito que pegou o dinheiro e não terminou. Não é. O problema é que a empresa que ganhou a licitação fez a obra, parou, comum, vai para a justiça, passa 10 anos e a obra ficou lá. A obra fica parada. Né? Às vezes falta também dinheiro o público licenciamento perdido ambiental. e quando né? vai se fazer. Então, é uma lei muito coisa. complexa, a gente vai começar a discutir. A lei do lobby... Quer dizer, responsabiliza a empresa que ganhou a licitação, Ela né? tem que ter um seguro Exatamente. para Ela tem que ter um- acompanhar. E você cria esse mecanismo que eu falei, o mecanismo do seguro. Então, E o senhor você estava falando tem também da lei do lobby. a lei do lobby, que é uma lei, eu anotei na reunião e para... Que bom. os assuntos. Sim, e tem o projeto do TSE. Isso foi... esse projeto, inclusive... Qual projeto do Tribunal Superior Eleitoral? Hoje existe um sentimento, inclusive, que foi trazido por quase todos os líderes, que existe hoje o TSE em muitas das decisões está legislando por nós legisladores. E muito por culpa Nas nossa. eleições, né? Porque às vezes é uma lei que não fica ali muito Não claro. fica e define, aí já começa a colocar mandato de presidente, quantos anos vai ser, como vai ser, e aqui os diretórios e tal. Então, a gente vai apresentar, o deputado Elmar apresentou, o deputado Paulinho é o relator dessa matéria e eu acho que a próxima semana isso já O avança. senhor acha que Mas isso vai mexer essa também? lei- Peraí, só um minutinho, Zé Maria. Isso vai mexer também na questão do financiamento de campanha? Não vai chegar. Esse primeiro projeto não entra com essa complexidade, não. Mas, Porque por houve exemplo, muito problema, né, nessa eleição agora. isso. Mas o que a lei diz? Não entendi. Essa lei do TSE? Não, ela regulamenta, Zé, o detalhe dela eu não posso, eu não li ainda o relatório, tá? Eu estou até Mas com ele aqui no restringe meu ali bolso, a possibilidade mas não li. de... Mas ele normatiza muitas coisas que o próprio TSE estava fazendo por falta de legislação. Né? Agora, nesses assuntos que nós elencamos nessa reunião com os líderes, tem assuntos que são importantes. Por exemplo, precisamos discutir os cassinos e os jogos no Brasil. Vai entrar em pauta, então, isso. Isso é um assunto que é um assunto que pode, antigo lá muito na casa, antigo. né? E Você sempre precisa... teve muita suspeita de que havia lá gente recebendo para defender esse projeto. Lá atrás, isso lá... Olha, isso é lá na década de 90. Veja, isso passa pelo Muitos lobby. Não é o lobby, porque pode ter o lobby É bom e melhor o lobby regulamentar ruim. o lobby antes para depois vir com esse projeto. Então. Aqui tem a questão do foro privilegiado, a matéria precisa avançar. E está na lista. Está nessa relação. A PEC do piso é outra questão. O deputado Rubem Bueno fez um trabalho grande sobre isso. Piso ou teto? Desculpa, do teto. Teto de gastos? Não, teto de É o gastos. teto salarial. Teto salarial. Que é uma coisa que é impactante, que é absurda, que acontece no Brasil. A alteração da Lei Candir, que é uma questão defendida pelos governadores. O imposto sobre grandes fortunas, que é outra matéria que precisa ser discutido isso. E a questão do abuso de autoridade. Eu ia lhe perguntar sobre isso. O abuso de autoridade não agora, entrou, sobre... porque é uma reivindicação do parlamento também, né? E Dos eu acho parlamentares. muito justa. O que os senhores Eu deixaram... acho, a gente tem, hoje o abuso de autoridade tem um impasse. A Câmara aprovou um projeto muito duro e o Senado aprovou um projeto mais ameno. Precisa haver aí alguma interação desses dois para que um ponto de interseção ali para poder fazer se consiga E agora o construir. senhor falou aí sobre assuntos de projetos ligados aos costumes, né, que ficaram para depois, ou seja, Eu acho que tem de ser, né? Pois é, mas quais são esses projetos? Por exemplo, esse que mais se discute é a escola Redução da maioridade penal, escola sem partido. Escola sem partido. A redução a gente já votou, mas a escola sem partido. Por exemplo, eu sou um liberal, me considero liberal, eu votei no governador Alckmin no primeiro turno, no segundo, contra o PT, votei em Bolsonaro.
Então, mas eu não defendo esse projeto do Escola Sem Partido. Eu acho que escola não tem que ter nada, partido de nenhum, Quais nem são? de um lado nem de outro, por exemplo. Né? É essa a minha percepção. Então, eu acho que escola tem de ensinar as Defender, crianças. algum líder defendeu? Não. A gente combinou, isso foi inicial na conversa, de não se colocar nenhuma matéria de costume sobre isso. Eu acho que foi importante mais que e a reunião tem fluiu. de costume Bom, assim, que poderia entrar? Porte de arma, entra, não? Liberação do uso de drogas. Eu acho isso. Liberação da maconha, Isso, O aborto, tudo isso, então, isso fica fora. Fica E fora. essa pauta é para o semestre? Mas por quê? Essa pauta hoje o governo não tem a pauta própria, ou seja, você tem a matéria a medida provisória, você tem a medida provisória que foi enviada do ministro Moro, no projeto do ministro Moro, o pacote anticrime, você tem a Previdência, você tem a questão dos sindicatos, e só, são essas 3 matérias. E a gente precisa criar aí algumas, isso foi o que o presidente Rodrigo Maia fez, de uma forma sábia, para que a gente crie uma agenda legislativa que a gente possa avançar. Ou seja, serviço não falta, então, né? Não falta. E outra coisa, só antes que me esqueça, a Previdência no formar um grupo de trabalhos para discutir as desonerações no Brasil. Reavaliar tudo isso, ver o que merece, ver o que não merece. Não seria bem uma reforma tributária, mas focar especificamente nessa questão das desonerações. Para a promoção para aliviar as empresas de forma geral, mais emprego. De formas gerais para regiões, empresas, houve muita denúncia, tudo mais. Né? Houve muita denúncia e houveram excessos, coisas que, enfim, que precisam ser... Pelo que eu estou percebendo aí, veio a Câmara tentando aí ter o seu protagonismo nesse vazio, enquanto o governo não manda os seus projetos, não define. Enfim, enquanto a reforma da Previdência e o pacote anticrime tramitam lá nas suas instâncias, a Câmara vem tentando colocar uma outra agenda também aí nessa pauta. Denise, mas com toda franqueza, não é que seja uma coisa contra o governo Bolsonaro. É a favor de matérias que são importantes. Claro. Exato. Nada contra o governo Bolsonaro. Matérias que podem tramitar sem prejuízo das demais. Exatamente. Eu acho que isso é que é importante. Mas vem uma agenda da Câmara, legislando, né? Fazendo e tratando de matérias que são importantes na vida das pessoas. Então, deputado, infelizmente nosso tempo acabou. Passou tão rápido, né? Voa, né? Quando a gente está aqui, quando está numa conversa boa, o tempo voa, verdade. Até rima. Muito obrigada pela sua participação aqui. Já fica o convite para o senhor voltar mais à frente, quando esses projetos estiverem aí mais amadurecidos e numa discussão mais acalorada. Muito obrigado, Denise. Muito obrigado, Zé Maria. É um prazer muito grande a todos vocês, ouvintes. A gente pode aqui ter uma conversa muito franca, muito honesta do que a gente pensa para o Brasil. E, enfim, de matérias que a gente acha que é importante. De um Congresso Nacional que muitas vezes as pessoas querem desqualificá-lo, mas é o maior erro que se tem, porque nesse Congresso Nacional tem muita gente boa que trabalha, que se dedica pelo Brasil. Tem gente ruim também, mas tem muita gente boa. É isso aí, né, Zé Maria? Mais um frente a frente. É isso aí, essa mesa redonda é muito importante. Eu sempre digo que a sua vida depende da política, é isso que a gente trouxe aqui. É verdade. E em primeira mão aí a lista de votações, isso é muito importante de novo. Obrigado, muito boa noite. E para você que nos assistiu, semana que vem eu não estarei aqui, eu vou acompanhar a visita do presidente Bolsonaro ao Washington pelo Correio Brasiliense, mas vou trazer as notícias fresquinhas dessa viagem para você. Fique agora com o Jornal da Vida e até daqui 2 semanas, no meu caso, mas o Zé Maria vai estar aqui. Muito boa noite para você e até a volta.